A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre presidente do CND, ditadura ou reino de Deus. Sabemos que existem várias formas de governo. Existe a democracia, a ditadura, ou reinos, monarquia. E neste vídeo eu desejo lhes falar sobre dois tipos de governo, que é o de ditadura e também o reino. Em se tratando reino, como nós somos cristãos, nós falamos sobre o reino de Deus. Reino de Deus. Pois bem, antes eu gostaria de falar-lhe sobre o seguinte. Quando você morrer, você gostaria de ser conhecido, ser lembrado como um ditador ou como alguém benfeitor da humanidade que participa do reino de Deus, onde há relacionamentos de pai para filho e entre irmãos da igreja, que é a igreja, e de servos, como parecido com o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, que veio para servir e não ser servido? Ou você quer ser conhecido como alguém que usa a política ou usa a religião para ser um ditador em que oprime as pessoas, exploram e manipulam as pessoas, e tem um grupo que o sustenta no poder, que o mantém no poder, este grupo que come na sua mesa e come nas suas mãos. Como você gostaria de ser conhecido quando você partir para a eternidade? Eu lembro, para mim, na minha mente, eu tenho a nossa fundadora da Quadrangular, a Aimee Semple McPherson, como uma mulher destemida, corajosa, entregou a sua vida totalmente ao Senhor Jesus. Ganhadora de almas, eu a vejo desta maneira, com muito carinho. Eu a vejo como uma batalhadora que deixou plantado sementes que perduraram até os dias de hoje, que é a Igreja Quadrangular, que está implantada em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Então eu a tenho assim uma boa memória, eu tenho uma boa lembrança, mesmo que não a conheço, e lendo os seus livros, lendo a história a respeito daquilo que Deus fez através da sua vida, e também pelos resultados que ela deixou na Quadrangular, os princípios que foram fundamentados pela Quadrangular. Então eu a tenho assim como uma pessoa distinta, uma pessoa que procurava ser santa, uma pessoa que procurava fazer as coisas certas. Assim como eu tenho uma boa memória, trago na minha memória a imagem, por exemplo, de Noé. Noé foi temente a Deus, ouviu a voz de Deus, construiu a arca e foi um instrumento de Deus para preservar a semente da mulher aqui na terra. Então eu trago na memória uma boa lembrança de Noé. Também trago na minha memória uma boa lembrança de Abraão. Abraão, que deixou a sua terra em Ur dos Caldeus, passou o rio e foi até a terra de Canaã, onde Deus havia falado a ele que daria a ele. E ele creu no Senhor,
não deu a ele, mas falou a ele que daria a sua descendência. Foi o que aconteceu 430 anos depois. E ele então caminhou por aquela terra e 25 anos ele ficou esperando, aguardando pela fé no que viria um filho, o filho dele e a sua esposa na velhice, e deles iriam surgir uma grande nação. Ele era foi chamado amigo de Deus. Eu trago essa imagem na minha mente. Trago na minha mente também a imagem de Davi, do rei Davi. Mesmo que houve todos aqueles problemas que ele teve, mas ele sempre teve quebrantado, teve sempre buscando ao Senhor, não se misturou, não adorou outros ídolos, mas ele permaneceu firme e inabalável, cuidando dos interesses do reino, dando toda a liberdade para organizar-se, organizar os sacerdotes, a tribo de Levi no templo, enfim. E ele deixou um legado, até a planta do templo que era para Salomão fazer, construir o templo. Ele deixou um filho no trono, ele deixou um legado, uma continuidade. Eu lembro, tenho boas memórias sobre Davi, sobre Neemias, né, como ele realmente, na hora certa, Deus usou. Daniel, muito bom. Assim, trago assim na memória um homem íntegro, um homem santo, um homem que manteve uma postura, não se contaminou com os manjares do rei. Trago na memória, então, Daniel como um homem realmente santo, um homem que, na hora certa, foi usado por Deus para interpretar sonhos, para chamar a atenção dos reis da época lá na Babilônia. Trago na minha memória também Jeremias, o profeta, o livro que eu mais leio e mais gosto de ler, o livro de Jeremias, entre os profetas, porque ele profetizou, ele não se intimidou com reis, com os príncipes da época, mas ele foi firme, mesmo sendo jogado lá na cisterna, mesmo sendo preso, ele permaneceu firme com as suas convicções, com aquilo que Deus havia falado ao seu coração. E ele viu acontecer tudo aquilo. Foi nos últimos dias mesmo de Judá que ele profetizou e viu acontecer. E vemos outros também, apóstolo Paulo, Pedro, apesar de toda a sua fraqueza antes de se converter, Paulo também foi um grande instrumento de Deus. Nós temos aqui o Novo Testamento, uma boa parte escrita por ele. João também deixou muitos escritos. Sua vida foi realmente um exemplo, né? Um modelo. Mas, sobretudo, trago na minha memória o meu Senhor Jesus, aquele que deixou toda a sua glória, todo o seu resplendor, veio a este mundo, não cometeu, foi tentado em tudo, mas não cometeu pecado. Ele permaneceu firme, fazendo só a vontade do Pai em tudo. Né? Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente ao Pai em tudo. Não humilhou as outras pessoas, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente ao Pai em tudo até a morte de cruz. Pelo que Deus, o Pai, o exaltou e o soberanamente deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, eu trago à memória essas pessoas, senhor presidente do CND, e eu deixo aqui uma alternativa. Como que o senhor quer que as pessoas lembrem do senhor? Sei que o senhor foi um instrumento de Deus muito usado para que a Quadrangular chegasse onde chegou, com todos esses números de membros que existem. Mas o problema é como você chega lá na última linha de chegada. Como você chega? Como as pessoas veem nos últimos anos, nos últimos dias da sua vida? É isto que vai ficar
gravado na memória das pessoas, né? Então, escolhe então o que queres fazer. Qual o que você quer escolher? Manter a comunhão com Deus, deixar que outros cresçam, outros passar o bastão para outros, que também tem uma grande potencialidade para dar continuidade nesse trabalho. Como Jesus, ele disse, eu vou voltar para o Pai. Se fosse hoje, como homem, eu vou deixando vocês tomando a dianteira e eu vou, então, me mantendo mais afastado, porque eu já cumpri a minha missão. Então, quando João Batista percebeu que tinha cumprido a missão, ele disse que Jesus cresça e que eu diminua. O próprio apóstolo Paulo, na sua velhice, ele organizou, manteve a relação ali com os amigos e deixou tudo pronto para que a igreja continuasse o seu ministério. E ele preparou esses obreiros e foi se afastando. E então, nós queremos perguntar, presidente, o senhor quer ser lembrado como um benfeitor, como Aimee Semple McPherson, que deixou boa memória? Porque os últimos anos da nossa vida que vão ficar aí na memória das pessoas. E não precisa nada, eu mesmo procurar fazer a minha própria história, escrever em apostila e para que eu seja lembrado. São as pessoas que vão lembrar. Lembra dos reis de Judá, aqueles que eram bons? Eles eram colocados nos sepulcros do rei, ao lado ali do sepulcro do rei de Israel, o rei de Judá. E as pessoas lamentavam, choravam. Como aconteceu com o próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, na sua morte. Houve lamento, houve choro, houve saudades. Então, outros reis, agora os reis ruins, diziam assim que morreu, dormiu e foi enterrado lá. E depois dele veio outro, seu filho, tomou o trono e passou a reinar sem nenhuma lembrança, sem nenhum entusiasmo. Então, presidente, que nós possamos ser lembrados como alguém do reino de Deus. Lugar que nós servimos as pessoas. As pessoas possam nos lembrar como ele foi um bom benfeitor. Ele nos serviu, ele nos ajudou, ele nos promoveu. Ele não me podou, mas me promoveu. E assim nós possamos ter uma boa memória. Uma boa memória, senhor presidente. Deixar um legado tão amado, tão respeitado, tão útil. E as pessoas possam lembrar das nossas boas obras e glorificar, não a nós, mas a Deus pelas nossas vidas. Pelo que nós fizemos, que promoveu as pessoas. Ditadores não deixam saudades. Não deixa uma péssima memória dos ditadores. Lembra de Hitler? Lembra da ditadura militar? Lembra de outros tipos de ditaduras? Você tem saudades? Que podava, que agia injustamente. Uma palavra sequer que alguém dizia já era morto. Então, presidente, pense nisso. Ainda há tempo
para deixar um legado de paz, de alegria, uma memória inesquecível por todos os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, como a nossa fundadora, Aimee Semple McPherson, deixou para todos nós. Deus abençoe você, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.